Livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Vocês, espero que todos estejam bem. Então, sou o professor Natanael, professor da disciplina de matemática, e como vocês podem ver ali, eu coloquei, as séries que eu ministro, que é para o 8º e 9º ano, e a apresentação de cada série você vai ver comigo no slide lá na telinha. Tudo bem? Então acompanhe a aula comigo e vamos lá. Foco nos estudos, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui para mais uma aula, tá? E os dados da nossa aula estão aí na sua tela. Como você pode acompanhar comigo, a aula aqui da disciplina de matemática, comigo, professor mestre Natanael. E a série para o qual estaremos ministrando a aula é para o 9º ano, O conteúdo será proporções e grandezas, tá bom, pessoal? Essa aqui é uma aula que está na lição 9, tá? Ou lição 8 do livro do Aprova Brasil, tá bom? E como a gente, devido ao nosso planejamento, já encerrou os conteúdos do segundo bimestre, a gente vai estar trabalhando esse conteúdo de proporções e grandezas, que é a lição 8 do livro do Aprova Brasil. Tudo bem? Então, feita a apresentação da nossa aula, vamos aqui para os nossos conceitos iniciais, tá bom? Então, o primeiro conceito a ser trabalhado aqui, pessoal, é o conceito de razão, tá bom? Primeiro, para a gente entender o que é uma proporção e fazer cálculos mais avançados, o primeiro conceito que a gente deve trabalhar aqui é o conceito de razão. Então, o que é razão? A razão é nada mais, nada menos do que a divisão entre duas grandezas, tá? A divisão entre duas grandezas é aquilo que eu chamo de razão. E aí a gente vai ver mais na frente que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar. Tudo bem? Agora vamos aqui para uns exemplos simples para a gente ver o que é razão, Até porque mais simples do que isso não tem como. A divisão entre duas grandezas é o que eu chamo de razão. Tá bom? Então vamos lá. Em uma turma há 15 alunos, em um total de 35 alunos. Responda. Letra A. Qual a razão entre o número de meninos e o número total de alunos da turma? Primeira coisa, pessoal. Vamos lá. Se eu quero a razão entre, então eu quero a razão, no caso aqui, já coloco aqui a razão. Quando você fala de razão, já pensa logo na divisão, Então eu quero a razão entre o número de meninos aqui em cima, Aqui o número de meninos, vou botar aqui, a razão entre o número de meninos e o número total de alunos da sala. Aí eu sei que o número total de meninos é 15, Então, 15. E o número total de alunos da sala é 30 e 35. Então, a razão que representa a relação entre o número de meninos e o número total de alunos é 15 sobre 35. Isso aqui eu ainda posso simplificar por 5, que aí eu vou obter a fração irredutível, disso aqui. Então, 15 dividido por 5 dá 3, e 35 dividido por 5, que dá 7. E essas razões, pessoal, elas têm significados, Inclusive, nas primeiras aulas do ano, do ano letivo, eu expliquei o significado das frações. Por exemplo, essa fração aqui, 3/7, que representa a razão entre o número de meninos e o número total de alunos, está me dizendo o quê? Que a cada 7 alunos da sala, 3 são o quê? São do sexo masculino, ou seja, são meninos. Tudo bem? Para responder a letra B, vamos do mesmo raciocínio. Qual a razão entre o número de meninos e meninas? Primeiro, ele quer que a razão, se ele quer razão, ele quer a divisão. Coloca na sua cabeça. A razão, ela tem quase como significado a divisão, tá?
Então vamos aqui entre o número de meninos e o número de meninas, pessoal. Aí é o seguinte, o número de meninas a gente já sabe aí, né? Tá bem nítido que é 15. E a gente viu que o número de meninas, ele não deu, mas se na sala tem um total de 35 alunos, pessoal, e eu tenho 15 meninos, então é porque existe 20 meninas, né? Porque é a diferença, 35 menos 15, que aí vai dar 20. Então a razão entre o número de meninos e meninas é 15 sobre 20. E aí a gente pode ir aqui, né, pessoal? Fatorar, né? Simplificar por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, pessoal, olha, se a cada 7 alunos, 3 são meninos, então já era meio que óbvio que a razão entre o número de meninas e meninos é 3 quartos, né? Porque a cada 7 alunos, 3 são meninos, então a cada 7, 4 são meninas. Então a razão entre o número de meninos e meninas é 3 quartos. Tudo bem? Ou seja, para cada 4 meninas, eu tenho 3 meninos, né? Os meninos aí já disseram, opa, né? Tem mais mulher do que homem, então tá bacana. Não é só uma brincadeirinha. Aí, pessoal. Então, respondido aí essas questões, então, espero que tenha ficado bem nítido do conceito de razão, tá? E aí, pessoal, como eu falei, essas razões, elas têm significado, dependendo do problema, cada razão ela vai ter um significado diferente. Aí eu trabalhei isso na primeira aula, como eu falei. E aí a gente vai trabalhar algumas razões especiais envolvendo duas grandezas diferentes, tá bom? A primeira razão é a razão da velocidade média. Tá aqui, ó, é um dos primeiros conceitos aprendidos, né, ou abordados na física, tá bom? Então vamos lá. O que é a velocidade média? É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso dado. Tá bom? Então, velocidade média é a razão entre a distância aqui, ó, entre a distância e o tempo gasto no percurso. Vamos lá. Só ajeitando aqui uma coisinha. Então, vamos aqui. Vamos supor, pessoal, vamos pegar aqui como exemplo. Vamos supor que esse aqui é um percurso, tá? Onde a pessoa sai da cidade de Rosário e vai à cidade de São Luís. Aí a pessoa vê que a distância de Rosário a São Luís, por exemplo, é de 70 quilômetros, não é isso? Suponhamos aí, né? E aí, nesse percurso, ela gastou, por exemplo, 2 horas. 2 horas. Para se deslocar de Rosário até São Luís. Aí pergunto, qual é a velocidade média? Pessoal, a velocidade média, que eu vou chamar de VM, ela é dada pela razão, né? Ó, razão entre a distância e o tempo que ela levou para percorrer essa distância. Então, a razão aqui, ó, é 70 dividido por 2, né? Porque a distância foi de 70 km. E o tempo que ele utilizou para percorrer 70 km foi 2 horas. Então, a distância dividido pelo tempo vai dar, aqui no caso, 35. E a unidade de medida aqui é muito importante. Perceba que aqui em cima, vou botar de vermelho, aqui em cima a unidade é quilômetro, aqui embaixo a unidade é hora. Então esse 35, ele é 35 o quê? Ele é 35 quilômetros por hora, tá bom? Se aqui tivesse em metros, seria metro por hora. Se aqui tivesse em metro e aqui em segundo, por exemplo, seria metros por segundo. Então, a velocidade média aqui é de 35 km por hora. Tá bom? Ou seja, a velocidade média dele nesse percurso é de 35 km por hora.
E uma outra, vou colocar, mudar aqui mais uma vez, eu gosto desse pincel azul. E uma outra razão, pessoal, importante é a densidade demográfica, né? A densidade demográfica é uma forma de saber como a população está sendo distribuída em um determinado território. Tudo bem? E aí, vamos ler aqui a definição de densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes da população e a medida da área da região. Tudo bem? Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos, por exemplo, vamos supor que aqui é a cidade de Rosário. A cidade de Rosário. Aí, a cidade de Rosário, por exemplo, vamos supor que a cidade de Rosário tenha 60 mil habitantes. Tudo bem? E aí, suponhamos que a cidade de Rosário tenha, por exemplo, 10... Vou colocar aqui 1.000 quilômetros quadrados de extensão. Suponhamos, tá? População de 60 mil pessoas. E distribuída aí numa região de 1.000 quilômetros quadrados. E aí, se eu quero calcular a densidade demográfica, vou chamar de DM. Pela definição aqui, a densidade demográfica, pessoal, é a divisão entre o número de pessoas, tá bom? Entre o número de pessoas e a área da cidade, tudo bem? Então, aqui eu tenho 60 mil dividido por 1.000. Aí, 60 mil dividido por 1.000 vai dar 60. E 60 o quê? Aqui seria 60 pessoas por quilômetro quadrado, pessoal, tá? Porque aqui é o número de pessoas e aqui é a área em quilômetros quadrados. Então, fica 60 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, significa dizer que nessa região de Rosário, nessa situação hipotética, tá? Não estou dizendo que isso aqui é a situação real. Existem 60 pessoas por quilômetro quadrado, tá? O que é muito pouco, tá? Eu acho que a densidade demográfica deve ser maior um pouco esse número aqui. Tudo bem, mas aqui é para você ver como são aplicados os conceitos de razões, né? E existem algumas razões muito especiais, que é no caso a velocidade média e a densidade demográfica. Existem outras, várias, né? Mas vamos aqui, já que a gente já viu os conceitos de razão, de algumas razões especiais, pessoal, vamos estudar aqui o conceito de proporção. Pessoal, proporção é uma igualdade entre razões. Então, a gente viu que a divisão, suponhamos aqui o número A dividido por um número B. E suponhamos aqui uma outra razão, que seja o número C, né, dividido por um número D. Pessoal, eu tenho duas razões aqui, não é isso? Se eu tenho uma igualdade entre duas razões, então isso aqui é o que eu chamo de proporção. Tudo bem? Uma igualdade entre duas razões é o que eu chamo de proporção. E aí, pessoal, nós temos vários exemplos de, por exemplo, de proporção quando a gente está fazendo nossos exercícios. Por exemplo, quem nunca encontrou uma expressão desse tipo aqui? Olha só. X menos 1 dividido por 2 igual, por exemplo, a 5 terços. Perceba que aqui é uma razão, né, uma divisão entre esse cara aqui e esse cara, igual a esse cara sobre esse. Então, isso aqui é uma igualdade entre duas razões. Então, isso aqui é uma proporção. Ou seja, essa equação aqui, né, na variável x, representa uma proporção. Por exemplo, né, quem nunca viu ou se deparou com um problema tipo isso aqui, ó. Igual a, por exemplo, 3 sobre 2y. Então, isso é comum, né? Se isso aqui é uma razão, é 5 dividido por 5 menos 2. Ou y menos 2. Então, isso aqui é uma razão, outra razão. Se é uma igualdade, então isso aí é uma proporção.
proporção. E vale lembrar, pessoal, de uma propriedade importante da proporção, é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é que isso significa? Significa dizer que se eu multiplicar esse vezes esse, aqui, por exemplo, B vezes C, esse produto vai ser igual ao produto de A vezes D. Ou seja, significa dizer que se eu multiplicar cruzado aí, isso vai valer essa igualdade. E é assim que a gente utiliza, né, para resolver essas equações, né? Multiplico esse cara aqui por esse cara aqui, né? Faço essa multiplicação, depois faço essa multiplicação e igualo os resultados. Que isso é uma propriedade fundamental das proporções. Vale lembrar que as proporções ela têm várias propriedades, tá bom? Bem interessantes. E aí eu quero que fique como exercício para você ir pesquisar sobre essas propriedades, porque você for investir tempo falando só das propriedades, então isso aqui dá mais de uma aula de 30 minutos. Tudo bem? Então, feito aí, explicado o que é uma razão, algum tipo de razão e o que é uma proporção, pessoal, a gente vai ver o que é uma grandeza, tá bom? O que é uma grandeza? Vou circular aqui, o que é uma grandeza. Grandeza, pessoal, como eu falei até inicialmente, se vocês perceberam, mas grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Ou seja, tudo aquilo que eu posso contar ou medir é uma grandeza. Tá bom? Então, vamos lá. Entendido que uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, né? Vamos agora para o conceito do que é proporcionalidade. Por quê? Porque esse conceito aqui, pessoal, ele é importante e, na verdade, importantíssimo. Porque a maioria dos problemas relevantes envolvendo proporções, né, e grandezas tem que passar por esse conceito de proporcionalidade. Na verdade, se a gente não entender isso aqui, não tem como a gente montar as proporções, tá bom? Então, isso aqui é metade do caminho. Então, vamos lá. O que é a proporcionalidade? Ó, quando a variação de uma grandeza implica na variação da outra grandeza na mesma proporção. Tá bom? Vou explicar isso aqui. O que significa na mesma proporção? Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Ou seja, significa dizer que se eu estou comparando duas grandezas e uma duplica e a outra também duplica, isso significa dizer que elas são diretamente proporcionais, porque uma está aumentando e a outra está aumentando na mesma proporção. Tá bom? E aí, ele vai citar outro caso. Se estou comparando duas grandezas, né, e reduzindo pela metade, né, uma dessas grandezas, a outra também, né, reduz na mesma quantidade, e assim por diante, então significa dizer que essas grandezas elas são proporcionais, tudo bem? Aí, essas grandezas, esse conceito de proporcionalidade, ele pode ser diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional, ou ele pode ser inversamente proporcional, tá bom? Inversamente proporcional. Agora, professor, beleza, eu entendi que se uma cresce, né? E a outra cresce na mesma proporção, são proporcionais. Se uma diminui e a outra diminui na mesma proporção, então são proporcionais. Beleza. Agora vamos classificar as grandezas em diretamente proporcional e inversamente proporcional. Aqui eu coloquei dois exemplos para ficar claro para a gente. Olha só, pessoal. Eu tenho algumas impressoras, né? Por exemplo, que elas gastam, né, um tempo em horas, né? Por exemplo, aqui, ó, tempo em horas e impressões. Aqui é uma certa quantidade de impressoras, né, que vai produzir uma certa quantidade de número de impressões. Por exemplo, em 2 horas, né, essas impressoras elas imprimem 40 impressões. Em 3 horas, elas produzem 60 impressões. Em 4 horas, elas produzem 80 impressões. Em 5 horas, 100 e assim vai. Né? Primeira coisa que eu observo. Uma grandeza está aumentando
a outra também está aumentando. Isso já é um indício de proporcionalidade, né? Uma aumenta, outra aumenta. Uma diminui, outra diminui. Então, isso já é um indício de uma proporcionalidade. Mas eu tenho que verificar o seguinte: será que se eu dobrar essa grandeza, essa outra também dobra? Por exemplo, em 2 horas, se eu multiplicar aqui, por exemplo, por 2, né? Dobrei aqui, ó, de 12 foi para 4. Aqui, será que de 40 vai para quanto? Será que dobrou também? Será que se eu multiplicar o 40 aqui vai dar com o resultado 80? Dá com o resultado 80, não é isso? Então a gente percebe, pessoal, que uma cresce e a outra cresce na mesma proporção. Por quê? Porque se eu duplico um, a outra também está duplicando. Então perceba, ó, que aqui é uma grandeza, o tempo é uma grandeza. Por quê? Porque o tempo eu posso medir, né? As impressões eu posso contar. Então tudo aquilo que eu posso medir ou contar são grandezas. Então tem uma grandeza e outra grandeza. Aí eu estou comparando elas. Uma dobra, a outra dobra também. Um aumenta na mesma proporção. Então, isso aqui quer dizer que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Isso acontece quando uma grandeza cresce e a outra cresce na mesma proporção. Tudo bem? Agora, eu quero analisar essa outra situação aqui. Eu tenho um tempo, né, medido em minutos. E aqui eu tenho a velocidade média medida em metros por segundo. Suponhamos aí que, por exemplo, um motociclista vai fazer uma viagem, né? Por exemplo, ele gasta 2 minutos se ele percorrer uma distância em 30 metros por segundo, a velocidade dele, né? Agora, se ele aumentar esse tempo, ele aumentou aqui, duplicou o tempo, né? Ele tem que reduzir, ou seja, diminuir a velocidade pela metade, né? Perceba que ele dividiu pela metade, né? Perceba que quando eu aumento o tempo, a velocidade o que? Diminui. Proporcionalmente, né? Multipliquei por 2, aqui eu dividi por 2. Perceba que já é uma outra situação. Ó, aqui é o aumento, aqui aumenta. Aqui aumenta, aqui diminui. E tudo na mesma proporção. Tudo bem? Então, se uma aumenta e outra diminui, pessoal, então significa dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Significa dizer que essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, essa grandeza aqui é inversamente proporcional e esse daqui é diretamente proporcional. E aí, pessoal, vamos lá. A gente já aprendeu o que é uma razão, o que é uma proporção, o que é uma proporcionalidade e a proporcionalidade quando ela é direta e quando ela é indireta. Pessoal, a gente não vai pensar assim, ó, se um aumenta, outro aumenta, são diretamente proporcional. Não é assim. Se uma duplicar, a outra duplica. Se uma triplicar, a outra triplica. Deixa eu dar um exemplo aqui de situação que eles vão aumentar. Deixa eu só apagar aqui. Vou só apagar bem aqui. Isso aqui para eu poder fazer bem aqui um exemplo. Suponhamos aqui, pessoal. Vamos lá, vamos tacar a mão nessa hora. Suponhamos que aqui é a minha idade, por exemplo. Com 1 ano, eu peso, por exemplo, 3 quilos, né? Com 2 anos, com 2 anos aí, com 2 anos de idade, eu peso aí, por exemplo, 5 quilos. Ou posso pesar 6, né? Aí, por exemplo, com 7 anos, já vou pesar 15 quilogramas. Aí, por exemplo, com 20 anos, eu vou pegar, por exemplo, 20. Perceba que minha idade está aumentando. Não é? A idade está aumentando. A idade está aumentando. O peso também está aumentando. Só que vai chegar uma hora, pessoal, que a minha idade vai continuar aumentando, só que meu peso vai continuar aumentando na mesma proporção. Por exemplo, você pode ter exemplo aí de pessoas
que a idade está aumentando e o peso está diminuindo. A pessoa era gordo, né? Mais forte, e começou a fazer uma dieta e tudo, e começou a diminuir. Perceba que essa grandeza, idade, essa grandeza aqui, idade, e essa grandeza, peso, elas não são proporcionais, tá bom? Porque vai chegar uma hora em que uma vai crescer e a outra não vai crescer, ou ela vai simplesmente se estagnar no valor. Por exemplo, eu tenho 29 anos, eu tenho cerca de 85 quilos, mas já faz tempo que eu estou nessa mesma faixa etária, ou seja, minha idade continua aumentando, só que meu peso continua fixo ali, variando algumas gramas. Então, para ser proporcional, tem que aumentar sempre na mesma proporcional, ou aumentar sempre proporcionalmente, tudo bem? Então, isso aqui é um exemplo de que nem sempre, quando um aumenta, outra aumenta, elas são proporcionais. E aí, pessoal, para encerrar a aula de hoje, eu vou fazer essa questão bem aqui, essa questão aqui, tudo bem? Porque já estamos com cerca de 20 segundos de aula, e aí na próxima aula a gente vai responder exercícios voltados para regra de 3 simples e composta, tá? Regra de 3 simples e composta. Por quê? Porque as regras de 3 simples e composta são os problemas que contêm as ideias relacionadas à razão e à proporção. Então vamos ler aqui esse primeiro problema. Em uma fábrica são produzidas 5 peças a cada segundo. Né? A tabela a seguir mostra a quantidade de peças que são produzidas em termos da quantidade de segundos. Depois de 10 minutos, a quantidade de peças produzidas é. Então perceba que ele mostra aqui na nossa tabelinha, pessoal, duas grandezas, né? O tempo em segundos, tudo bem? E a quantidade de peças produzidas. Por exemplo, em 40 segundos produziu 5 peças. Em 80 segundos produziu 10 peças. Em 120 segundos produziu 15, assim vai. Tá bom? Então, pensemos, por exemplo, se eu dobrar aqui, né? Se eu multiplicar por 2 aqui, né? De 5 vezes 2 dá 10, né? Se eu multiplicar aqui por 2, será que vai dobrar também? 40 vezes 2, 80. Ó, dobrou. Por exemplo, se eu triplicar aqui, pessoal, multiplicar por 3. 3 vezes 5, 15, né? Será que se eu multiplicar aqui por 3, vai triplicar também? 40 vezes 3, 120. Olha, então, isso significa, pessoal, dizer que essas duas grandezas, tempo e quantidade de peças, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, pessoal, significa dizer que existe uma proporção entre elas. Tá bom? Então, vamos montar aqui meu problema. Primeiro, eu tenho essa razão aqui, ó, por exemplo, 40 sobre 5. Tá? Então, vou fazer melhor. Vou fazer o seguinte. Aqui é a grandeza tempo. E aqui é a grandeza quantidade de peças, tá bom? Quantidade. Aí eu vou montar assim, olha. Em 40 segundos, né? Eu produzo 5 quantidades de peças. Eu poderia pegar qualquer um. 80 está para 10, 120 está para 15, tá bom? Só que aí ele quer saber depois de 10 minutos eu vou ter quantas peças produzidas. Primeiramente, eu vejo que o 10 minutos aqui, ele não está em segundo. Para eu poder comparar, fazer a proporção, eu tenho que transformar esses 10 minutos em segundo. Né? 10 minutos é quantos segundos? Então, como eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, é só eu multiplicar 10 vezes 60, que vai dar 600. Então, eu sei que 10 minutos tem 600 segundos. Então, é o seguinte. Se em 40 segundos eu fabrico, né, 5 peças, em 600 segundos eu vou fabricar que quantidade de peças? Beleza? E aí, ó, eu percebo que aqui eu formo uma razão, pessoal. E aqui eu formo uma outra razão. E eu percebo que essa razão tempo, ou essa grandeza tempo, e essa grandeza quantidade de peças produzidas, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque quando eu dupliquei aqui embaixo. Quando eu tripliquei aqui em cima, eu tripliquei aqui embaixo.
Então significa dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Aí, se elas são diretamente proporcionais, eu faço só uma igualdade entre as duas razões. Fazendo a igualdade entre essas duas razões aqui, eu tenho o que eu chamo de proporção. Tudo bem? E quando um problema de proporção envolve apenas duas grandezas, pessoal, eu digo que essa daqui é uma questão de regra de 3 simples. Tudo bem? E aí, para resolver esse problema aqui, ó, eu vou simplificar esse zero com esse zero. Tá bom? Aí eu vou fazer, ó, 4 vezes x, 4x, que multiplica aqui, né, cruzado, né? Meio pelos extremos. E 60 vezes 5. 60 vezes 5, pessoal, dá 300, tá bom? Então, x é igual a 300 dividido por 4. Então, x é igual a 300 dividido por 4, vai dar quanto, pessoal? Que dá 7, sobra 2, 5. Então, dá 75, né, peças produzidas. Então, em 10 minutos, eu vou produzir quanto? 75 peças produzidas. Então, a nossa resposta seria letra A. Tudo bem, pessoal? Eu preparei até mais outras questões aqui, né? Preparei 3 questões. Preparei essa questão 1 aqui e tinha preparado também essa questão 3. Só que o nosso tempo não deu. Mas na próxima aula a gente vai tirar só para a gente fazer exemplos ou exercícios a respeito, né, de regra de 3 simples e composta, que aí envolve as proporções das grandezas. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.